Ladies and gentlemen, my name is Jolanta Bilinska. I am a chair-elect of International Alliance of Patient Organization. It is a big honor to be today with you and invite you to our seminar, Increasing the Patient Voice in Drug Regulatory Authorities. In one of the best, most beautiful city in the world, in Rio de Janeiro. So welcome to our seminar. This meeting will provide an opportunity for discussion and sharing knowledge between a variety of healthcare stakeholders, including patient representatives, drug regulators, policymakers, industry, and health professionals on effectively engaging patients in drug regulation. We start the first panel at 2:45. And the first panel will focus on how patient needs can be aligned with drug regulatory authorities' priorities and includes expert speakers from patient advocacy organizations, academia, drug regulatory authorities, industry, and ministries of health. Questions considered will include what patient engagement in DRAS looks like today, what this should look like, and strategies to ensure this. At 4 o'clock we have break for half hours, and then we continue with second panel, which will be built on this by examining what the barriers are to accessing healthcare and how collaboration across sectors can address those barriers and therefore supporting the achievement of universal health coverage. The seminar will be followed by the reception. So we finish at 6:30 and then we start for 2 hours discussing, speaking, sharing knowledge and build collaboration. Before we started, I would like to say an important thanks to our collaborators and sponsors that have helped make this meeting a reality. We would like to acknowledge the support of our sponsors that have contributed the financial support to enable us to hold the workshop and seminar in the line with IAPO principles for industry partners. We would like to thank very, very much to AbbVie, Amgen, Janssen, Lilly, the Merck Group, Novartis, Pfizer, and Pharma. We are also pleased that we are joined by representatives from our sponsor at this seminar. Very thank you. Before I give my microphone to our CEO, Joe Groves, and Carolina Cohen from Abral, Brazil, Alianza Latina, who will give us a brief introduction to both organizations and to give a background to why we are holding this meeting now in Rio prior to the PREICTRA. I don't know how to pronounce. So I have 2 small announcements. Please switch off your mobile phone, and we will be filming and taking photographs during the meeting. So if you don't want to be photographed, please let us know. We have a green, this one, so tell us. Thank you. Please, Joanna and Caroline. So I'd like to add my welcome to that of Jolanta. Thank you very much for taking the time to be here. And I'm just going to introduce a little about IAPO, the International Alliance of Patients Organizations, for those of you that aren't acquainted with us. Thank you. And then I'll pass over to Carolina from Alianza Latina. So IAPO is a growing global alliance that now has 250 patient group members from all world regions, including nearly 40 groups from 11 countries in Latin America. Our role is built around the understanding that our voices can be amplified and heard more effectively when we work together, we share resources, and we share practical strategies, and that's exactly what we've been doing for these last 2 days. We work towards patient-centered healthcare, that patients get the healthcare that they need and meets their preferences. And we do that by working in active partnerships with patient groups through capacity building, training, seminars, and so on. We also advocate internationally with a strong patient's voice on relevant issues. And finally, we recognize that we're not going to achieve patient-centered healthcare by working on our own.
and so we prioritize working in partnership with like-minded stakeholders. And so since 2007, we've had official relations status with the World Health Organization. And since just May this year, we've had special consultative status with the UN Economic and Social Council, giving us mechanisms by which to partner and input the patient voice. Our current strategic plan focuses on recognizing regional realities and working to be a truly global patient voice. And we're really pleased now. We were looking at the composition of our membership, and the Latin American region now contains about 15% of our overall membership, so a growing influence, which is really important. We work in a global context, and our strategic direction is informed by those issues which affect patients and patients' organisations across diseases and across borders. So access to treatment and care, lack of meaningful patient involvement in health policy making, and patient safety, and need for good quality health communication and information. And those are all issues that I know we'll touch on in the seminar this afternoon. In terms of our regional work, we have a strategy to increase the global participation in patient-centred healthcare and build the capacity of patient groups. This seminar is part of our regional programme for 2014. So over the past 2 days, we've been holding a regional workshop with 35 patient groups from 11 countries on the theme of better access, better health, patient-centred approach to universal health coverage in Latin America. In the workshop, we focused on reviewing work from the regional network from the action plan of the last 12 months, and also developing a strategy for the 2015 to 2017 period. And this focuses on moving forward in delivering capacity building for patient groups on national and regional strategies on universal health coverage, non-communicable diseases, biological and biosimilar medicines, and health technology assessment, among others. During the workshop, delegates developed a joint statement, a letter on universal health coverage principles from a patient perspective, which will be delivered to Ministries of Health at the upcoming Directing Council of the Pan-American Health Organization. So just a final slide from me to tell you why we chose Brazil, apart from the wonderful weather that we experience and the beautiful city and friendly people. It was also because of the pre-ICTRA meeting. So we know that many people here are attending that meeting, and it offers, for a patient group like ourselves, a really unique opportunity to investigate with a range of stakeholders the topics to be discussed in this seminar, namely how collaboration can ensure that quality and safe access to biosimilar medicines and biological medicines can be achieved. IAPA has been working on this topic for a number of years and recently released a new toolkit, an information and advocacy toolkit for patient groups on biosimilar medicines, which you can access on our website, and there's also a reference copy here. It's now available in Spanish and Portuguese as well as English, and it was developed with technical input from regulators such as the European Medicines Agency, with academics, with innovator companies and generic companies, and also with a strong focus on what the needs were of patients and what the issues were for them. So the other benefit of holding the meeting in Brazil is it's a fantastic opportunity for us to develop our relationship with Alianza Latina. They have been a part of our network. We have been working with them for a number of years, and I think it's only strengthening. We share common aims to improve the lives of people with chronic diseases, and our work is mutually supportive and complementary. We aim to bring the international perspective to the regional work that Alianza Latina is undertaking, and to have an opportunity to share case studies and share experiences. So I'd also like to thank Alianza Latina for your help and your support in developing this seminar. And I'd now like to hand over to Carolina Cohen, who's the Institutional Director of Abrale and also representing Alianza Latina. Thank you.
Thank you, Joe. I will speak in Portuguese now. Então, boa tarde a todos. Gostaria muito de agradecer o convite da equipe da IAPO por estarmos aqui participando desse importante seminário e por ter tido a oportunidade de ajudá-los a organizar esse evento. Rapidamente, explicando um pouquinho o que é a Aliança Latina, é uma rede que foi criada em 2006 pela Abrale e alguns outros grupos de pacientes da América Latina, com o objetivo de unir, né, esses trabalhos tão importantes que todos fazem em suas regiões e esse conhecimento tão rico que cada um tem, em uma coisa só, né? Então, é sempre muito importante a gente trocar experiências, ver o que as pessoas e outras associações estão fazendo lá fora, e mesmo as que são dos nossos países, se juntar para ter muito mais força na hora de fazer alguma reivindicação. Então, o trabalho da Aliança Latina é justamente esse. A gente hoje tem 82 membros de 21 países da América Latina, que se uniram desde 2006 e muitos foram entrando depois. E a gente está em contato direto todos os anos, durante o ano inteiro, com uma série de atividades e principalmente um fórum grande que acontece todos os anos, onde todos esses grupos se encontram. E nós trocamos experiências, os grupos dividem quais foram as atividades mais importantes daquele ano. Nós temos muitos speakers, experts em captação de recursos, em gestão, em planejamento, em comunicação e outros assuntos que nós sabemos que são tão importantes para esses grupos. E é um trabalho muito interessante, a gente fica muito feliz ano a ano de ver a evolução de todos esses grupos que fazem parte da rede, desde coisas mais básicas, como a importância de ter um mailing, uma base de dados, até como estruturar uma equipe de advocacy, como solicitar alguma coisa para o governo, como monitorar as ações do governo. Então, a rede está muito fortalecida na região e, de uns anos para cá, a gente tem tido a oportunidade muito importante de estar em conjunto com a IAPO para conseguirmos ainda mais fortalecer a causa na região. Então, só rapidamente contar também, como tem algumas associações aqui de pacientes, eu acho que é interessante. Esse ano a gente vai lançar um concurso que todas as associações que têm projetos de apoio ao paciente podem participar. É um concurso que nós iremos escolher 2 projetos de apoio ao paciente e premiar com $10 mil cada uma das associações que forem escolhidas, para que com esse dinheiro elas possam dar continuidade a esse projeto. Então, acho que é uma grande oportunidade de captação de recursos, de ajudar ainda mais essas associações nas regiões. As inscrições começam na segunda-feira, então inscrevam os seus projetos. A gente está aqui com o César Garrido, que é diretor do Comitê Diretivo da Aliança. Tem alguma coisa para adicionar, César? Do you want to add something about Aliança? Obrigado, Carolina. No, no te vayas. Solo a apoyar el comentario de Carolina. Alianza Latina en los últimos 9 años ha dado ese escenario a las organizaciones de pacientes, que bien lo comentaba ahorita con el doctor Villalba. 10 años atrás no había ese tipo de plataforma de planteamientos organizativos y con propuestas concretas a los diferentes stakeholders que vamos a ver después. De manera que el foro en Guatemala esperamos madurar aún más y con temas como los que Carolina ha planteado. Todos son bienvenidos en realidad. Gracias. Gracias. Thank you. Bueno, buenas tardes. Wow, no había volteado para mirar la sala que está toda llena. Yo soy pequeñita, así que me voy a poner aquí para poder verlos mejor. Bienvenidos a todos, muchas gracias. Mi nombre es Eva María Ruiz de Castilla. Yo soy miembro del Consejo Directivo de IAPO, representante para América Latina y la persona que está a cargo de presentar a todas las personas en el panel para este seminario de actores múltiples. Hemos tenido la suerte
y la ventaja de poder realizar este evento, justamente como Joe decía, porque estamos tratando de que nuestros miembros puedan educarse un poco mejor y empoderarse más en los temas. El objetivo de este seminario es juntar a los múltiples actores, como ya lo dije, que son miembros del gobierno, de la academia, los pacientes y la industria, que siempre son difíciles de juntar en una sola mesa. Así que les agradecemos muchísimo por haber aceptado venir. La discusión va a ser muy interactiva y, en fin, quiero darles algunos tips para que pudieran ustedes también intentar participar y tomar nota, o si quisieran hacer preguntas. Cada persona que va a estar aquí en el panel va a participar por 5 minutos en una de las preguntas que ustedes tienen, va a poder dar su opinión. Luego de las presentaciones vamos a poder abrir la mesa para que ustedes puedan hacer preguntas y provocar y generar alguna discusión si hubiera la posibilidad, ¿no? Entonces, así que les ruego a todos que si tienen algo que decir lo digan, porque va a ser alimentar este panel y sobre todo alimentar la discusión y los resultados después. Bueno, yo quería dar la bienvenida primero de Vigilancia Sanitaria Anvisa. Un aplauso para ella. La señora Diana Carmen de Oliveira posee un diploma en farmacia expedido por la Universidad Federal de Ceará. ¿Estoy pronunciando bien? Ceará, con maestría en salud pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Liverpool, donde defendió la tesis. Por favor, tome asiento. Está todo pequeñito, así que me da miedo que… A ver, un segundito, vamos a arreglar esto porque creo que aquí hay posibilidad de un accidente. Ok, ya. Entonces, sigo con ella, donde defendió la tesis verificación de las recetas en instalaciones de salud y farmacias en 2 distritos de salud en Guatemala. Es especialista en la gestión de sistemas locales de salud, la Escuela de Salud Pública del Estado de Ceará, donde ha participado en calidad de gerente de proyecto en el área de planificación y gestión. Ha realizado cursos de capacitación en liderazgo y gestión en el Agay Institute Amanacay y en la Escuela Nacional de Administración Pública ENAP. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación de IAPO. Tenemos como segundo panelista a Tiago Farina Matos del Instituto Oncoguía de Brasil, representando al grupo de pacientes y a sociedad civil. Tiago es abogado egresado de la Universidad Fluminense, posee el posgrado en Derecho en el área de salud, Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la USP. Estas cosas suenan, aquí se usa mucho. Es especialista en Administración Hospitalaria y Servicios de Salud de la Fundación Getulio Vargas y es especialista en Derecho Sanitario con diploma de la Facultad de Salud Pública de la USP. Director jurídico y coordinador del Núcleo de Advocacy del Instituto Oncoguía. Es miembro titular de la Comisión del Tercer Sector. Es miembro titular de la Comisión de Derecho Sanitario y es autor del Manual de los Derechos del Paciente con Cáncer, editado por el Instituto Oncoguía, que pueden encontrar en línea. La tercera panelista es Natalia Moleis Misiara, de la Universidad de Sao Paulo, es nuestra representante de la academia. Natalia Moleis Misiara se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo en 2008. Posee una maestría en Derecho Económico de la Universidad de San Pablo, patrocinada por la Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de San Pablo. Su área de investigación es la regulación económica del mercado farmacéutico brasileño y se desempeña también como abogada en San Pablo. Nuestro cuarto panelista es el doctor Luis Villalba, representante de la industria. Él viene representando a la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, FIFARMA. Por favor, doctor Luis Villalba. El doctor Luis Villalba se graduó como médico en la Universidad Central de Venezuela y es farmacólogo clínico del Hospital General de Massachusetts, Harvard, y tiene una maestría en ciencias en Toronto. Trabajó en funciones académicas y asesorando a autoridades de registro antes de ingresar a la industria farmacéutica. Durante 30 años trabajó en la misma y ejerció varias posiciones de responsabilidad creciente.
en Venezuela, en Suiza, en Ecuador, Argentina y Estados Unidos. Estuvo 12 años trabajando para Roche, 17 para Novartis, donde se retiró en 2008 y fue presidente corporativo para América Latina. Sirvió además como vicepresidente del comité del ARC de Pharma. Bueno, bienvenidos a los 4 panelistas. Agradecerles nuevamente la voluntad. Yo sé que es difícil esta discusión, pero justamente es lo rico de tener a los 4 integrantes que son mencionados como múltiples actores. La primera pregunta para todos, y empezaremos en orden en la cual les he mencionado. Entonces, empezaremos por doña Diana, después Tiago, después doña Natalia, después Luis, respectivamente. La primera pregunta es, ¿cuál es el papel de las autoridades regulatorias en América Latina? Les ruego por favor utilizar el micro porque después vamos a tener la traducción y utilizar el lenguaje que más les acomode, porque gracias a Dios esta vez tenemos traducción simultánea al portugués, al español y al inglés. Gracias. Yo voy a controlar el tiempo, son 5 minutos y después me acerco para decirles. En los 4 avisos. Então, boa tarde. Está funcionando isso? Então, dando continuidade, quero agradecer a oportunidade. Não é todos os dias que uma agência regulatória no Brasil tem a oportunidade de lidar e de conversar e de ter um diálogo com pessoas que representam justamente aquele público para quem ela trabalha, né? Então, com relação ao papel da agência regulatória aqui no Brasil, eu falo no nome da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e aí preciso ampliar um pouquinho mais o papel da Anvisa. A Anvisa não regula apenas medicamentos, mas a Anvisa regula vários objetos, ou todos aqueles objetos ou produtos que de alguma forma possam interferir pelo consumo ou pela exposição na saúde das pessoas, e regula ainda também a prestação dos serviços de saúde, dentro dessa regulação, a qualidade dos serviços e os riscos que qualquer serviço de saúde possa também, no ato de oferecer um atendimento, uma assistência, incorrer à exposição de um risco a um paciente. Então, a Anvisa no Brasil tem esse papel abrangente. Ela regula medicamentos, que é o foco daqui, dessa reunião de hoje, mas regula também a produção dos cosméticos, regula também a produção dos alimentos e o controle sanitário desses produtos, dos alimentos, regula também dispositivos médicos, ou que a gente chama de produtos para a saúde, de forma que ela tem um leque muito abrangente de regulação e controle. A forma como ela funciona debaixo, digamos assim, da legitimidade da criação do Sistema Único de Saúde. O Brasil tem um Sistema Único de Saúde. A Agência Nacional, dentro desse Sistema Único de Saúde, ela organiza o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e o Brasil, um país que tem 27 unidades federadas e mais de 5.000 municípios, ele cria, então, organiza, então, uma malha de fiscalização e controle da produção e do consumo desses objetos. Então, é assim que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária funciona, e do mesmo princípio que ela opera com medicamentos, ela opera também com os outros produtos. Especificamente aqui, eu acho que a gente vai tentar colocar nas nossas cabeças, mentes, né, a regulação que está muito associada de um consumidor de medicamentos que acontece ou pela automedicação, ou pela prescrição, ou como consumo do dia a dia, mas também com um paciente ou um usuário de serviços de saúde que também tem essa prestação de serviços regulado. Então, a gente tem que hoje, talvez, centrar um pouquinho nessa duplinha aí, produtos, medicamentos e consumo e prestação de serviços de saúde. Eu acho que nos meus 5 minutos, a primeira pergunta eu já devo ter cumprido. Muito boa tarde a todos, a todas. Eu também tinha feito uma linha de raciocínio que eu acho que já englobava as 4 perguntas, mas vou tentar aqui improvisar e separá-las. Eu acho que uma questão importante que a Diana comentou, e já abordando o papel da Anvisa, acho que é bom destacar que aqui no Brasil, quando a gente fala em agência reguladora, em regulação de medicamentos,
Não necessariamente quem faz a primeira análise no nível de entrada de um medicamento para um país é quem define se esse medicamento vai estar disponível para as pessoas. A Anvisa ela tem uma função de analisar especialmente aí, segurança e eficácia de um tratamento. É uma agência de vigilância sanitária, tá aí especialmente para proteger a população de eventuais riscos que os produtos podem gerar para a saúde da população. Só que além dessa primeira instância de incorporação de tecnologias, a gente tem pelo menos mais duas instâncias importantes aqui no Brasil. A gente tem uma instância que se chama Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, que é vinculada ao Sistema Único de Saúde, ao Sistema Público de Saúde. E temos uma outra agência chamada de Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula a incorporação de tecnologias no âmbito da saúde privada, né? Pessoas que possuem especialmente planos de saúde. Para vocês, tem muita gente aqui de outros países, mas aqui no Brasil, aproximadamente 25% da população possui planos de saúde. 75% da população depende única e exclusivamente do sistema público de saúde. E é um número, embora seja uma diferença grande, é um número expressivo o de pessoas que possuem plano de saúde. Para vocês terem ideia, são aproximadamente 50 milhões de pessoas aqui no Brasil que possuem planos de saúde. Ou seja, dependem da saúde privada. Isso não significa que, em alguns casos, ela não vai utilizar da saúde pública. Vai também. Mas 50 milhões de pessoas significa a população inteira da Espanha, para vocês terem ideia. 4 vezes e meia a população de Portugal. Então, um número considerável que a gente tem que levar aí observar nessa análise de incorporação. Já essas outras 150 milhões de pessoas dependem única e exclusivamente do sistema público de saúde. E existe uma comissão que analisa se uma determinada tecnologia, uma droga, um equipamento vai ser disponibilizado para esse universo de pessoas. Previamente a essa análise de incorporação, tem o registro na Anvisa, né, que vai, como eu disse, analisar segurança e eficácia. Nosso diálogo, já fazendo só uma ponte, terminando e fazendo uma ponte para a próxima questão, o nosso diálogo enquanto associações de pacientes, enfim, enquanto falando em termos aí, de qualquer stakeholders, qualquer grupo de interesse envolvido, tem que ter um diálogo pelo menos com essas 3 instâncias. Né? Não é apenas uma instância reguladora que a gente tem que dialogar e tentar construir uma agenda positiva para a incorporação de novas tecnologias. Boa tarde, eu sou Natália Miziara. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a IAPO e a Aliança Latina pelo convite. É uma honra estar aqui hoje à tarde. E respondendo a essa pergunta, no que eu vejo como papel de uma agência reguladora de medicamentos na América Latina, bom, em primeiro lugar, eu acho que o mais importante seria o óbvio, né, o controle de qualidade dos medicamentos comercializados e do processo produtivo. Em segundo lugar, eu acho que seria uma regulação dos preços, para poder propiciar o acesso às pessoas que compram esses medicamentos em varejo, já que a compra em varejo é uma das principais formas de acesso a medicamentos no Brasil e acredito que também na América Latina. É importante distinguir que aqui no Brasil essas duas formas de regulação elas são feitas por órgãos diferentes. A Anvisa ela faz a regulação da qualidade dos medicamentos comercializados aqui, do processo produtivo, quando esses medicamentos são produzidos aqui no Brasil. E a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, a CMED, que não é uma agência reguladora, não tem a independência e não é composta por membros exclusivamente técnicos, faz a regulação dos preços, controla os preços dos medicamentos aqui no país. Eu acho que as políticas concebidas nesses dois órgãos, elas não devem refletir apenas a maximização de interesses individuais, mas também ter como escopo objetivos sociais e o bem da coletividade. Enfim, acho que era basicamente isso. Muito obrigado. Many thanks for inviting me to this panel.
I will speak in English for powerful reasons. I don't want to abdicate my Venezuelan ancestry, but my Portuñol is very bad, with sotaque policitano, and my Spanish, I speak too much in Spanish and too fast, so I keep myself in English. As I said, I am delighted to be here. I think that the role for regulatory agencies is a very demanding one, and increasingly so. The world of medicines is not becoming any simpler. On the contrary, more and more complex every day, and requiring more scientific depth, more expertise, and more profundity of analysis. And okay, you can't hear me. I am very loud. What's going on? Huh? Oh, I'm sorry. I am very loud. Well, as I said, the role of regulatory agencies is very demanding, and it will be increasingly so because medicine is not becoming any simpler. It's becoming more complex, more difficult all the time, and requiring more depth and more intensity. So in my ideal world, the regulatory authorities should be that, drug regulatory authorities with a tremendous emphasis on patient safety and drug efficacy and procedures efficacy or diagnostics efficacy, and should not be responsible for market things. I don't deny that any country has the right to try and influence the market availability of a product as it wishes. That's why countries are sovereign. But I think that it's better to put that where the economic know-how is and let regulatory agencies emphasize the care of the patient, the safety of the patient, and the quality of the products. As I said, that is enough of an order for any authority, and I know of the challenges that they have ahead of themselves and in the future. It's an enviable responsibility, though, because at the same time it'll be a more exciting world where new things and different things are coming, but it will require constant updating and constant improvement of the scientific quality of the job performed. By the same token, I think that you know, when I went to medical school, some of my teachers always came to me with a motto in Latin, primum non nocere, first do no harm. I think that is a very important thing. We should focus first that the prerequisites, not optionals, are that the patient is not harmed. Then that we have convincing evidence of efficacy and effectiveness, and then over that we can build on whether it is market cost effective, whether it has to be increased in access, whatever mechanism is. But I would say that the aspiration and the mandate for regulatory authorities should be the patient and the patient's safety first. Bueno, muchas gracias a los 4 panelistas por la introducción. Ustedes saben que este es un tema sumamente complejo. Ahora, hay uno que hace trampa. Bueno, muchas gracias a los 4